Então, vamos então agora para Filipenses 4, versículo 10. Vou tentar ser breve, tá? Porque só o que já foi falado aqui hoje, meu Deus, já está todo mundo alimentado, né? Mas vamos lá. Só para eu e a Leia ficar feliz agora. Amém. Não, e essa palavra realmente ela é um rema, né? Filipenses 4, do 10 ao 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, eu vou ler do versículo 10 ao 13, tá? Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de nenhuma necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Amém. Glórias a Jesus! Vamos orar mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Quero te agradecer pelo teu Espírito Santo que está o tempo todo aqui conosco, falando desde o começo dessa célula. Quero te agradecer por essa bondade, essa fidelidade que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua fidelidade, a aliança que o Senhor tem para com cada um de nós. Toma-me mais uma vez em tuas mãos e ministra cada um aqui aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, algo que Deus tem ministrado nos últimos meses, que eu já tive a oportunidade de ministrar, sobre a questão da maturidade, né? Deus quer nos levar para um tempo de maturidade, né? E eu já ministrei diversas vezes, né? O motivo pelo qual Deus deseja nos amadurecer, deseja nos tornar maduros. Semana passada, para quem estava aqui, eu ministrei sobre filhos, né? Que nós somos filhos. E Deus tem herança para entregar para os seus filhos. Agora, Deus não entrega herança para filho imaturo. Deus não entrega herança para filho despreparado. Deus não entrega herança para filho irresponsável. Ou para filho que vive dando mau testemunho. Né? Deus quer entregar suas heranças, Deus quer entregar suas promessas, Deus quer entregar suas bênçãos para filhos preparados, filhos maduros, filhos responsáveis, ok? Filhos obedientes. E, ao meu ver, para mim, talvez o maior sinônimo, se a gente pode dizer assim, o maior sinônimo de que alguém alcançou a maturidade é quando ela consegue alcançar o que Paulo alcançou, o que São Paulo alcançou. E o que São Paulo alcançou? São Paulo alcançou um estágio de maturidade onde ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente na necessidade e na fartura. Ele aprendeu a viver contente no momento de escassez e no momento de abundância. Quando ele vai dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, esse versículo, que é um versículo tão conhecido no meio cristão, tão citado, né? Quantos pregadores ao longo dos séculos, né? Fizeram pregações e mais pregações com esse versículo. Músicas foram feitas desse versículo, né? Mas muitas pessoas ao longo dos anos, nem todos os pregadores, né? Se deram
como é que eu vou dizer, né? Se preocuparam em explicar que esse versículo, ele é uma conclusão de algo que Paulo havia acabado de falar. Esse versículo não pode ser pronunciado de maneira isolada. Eu não posso pegar esse versículo. Eu não posso pegar, vou fazer um imã de geladeira e eu vou lá e coloco, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo podia. Paulo podia. Por quê? Porque ele havia atingido uma maturidade. Ele havia passado por uma moenda. Ele tinha sido esmagado por Deus. Ele tinha sido triturado por Deus. Ele foi um cara que ele passou perrengue. Só num determinado momento, eu vou contar aqui um episódio de Paulo, né? Ele sofreu um naufrágio, que a sensação que ele teve, embora a Bíblia diga que Deus não dá provação maior do que a gente possa suportar, está escrito isso na Bíblia, Paulo teve a sensação que o que ele passou, ele não dava conta. Ele teve a sensação que aquele naufrágio era mais do que ele podia suportar. Ele vai dizer que, olha, nós passamos uma tribulação que foi acima. Ele quase que se contradiz, né? Porque é o próprio Paulo que vai escrever lá aos Coríntios que Deus não dá provação maior que a gente pode suportar. Mas naquele momento, a sensação que ele teve é que o que ele estava passando era acima do que ele podia suportar. Por quê? Porque o que ele sentiu na carne, ele sentiu na alma dele, ele sentiu na pele dele. Foi muito sofrido. Meu Deus, o mar é horrível, né? Imagina, no mar, no naufrágio. Passou o naufrágio, ele viu ali aquele navio se decompor, se arrebentar. Tem medo de mar, Né? E ele foi parar lá na ilha de Malta, né? Então, amados, e depois, na sequência, né, os nativos da ilha acharam que ele era sei lá, alguém amaldiçoado por Deus, né? Porque, imagina, passar por aquele naufrágio, se Deus estivesse com ele, jamais, não passaria por aquilo tudo, né? E aí, para piorar a situação, ele é picado por uma cobra, né? Aí depois que ele é picado por uma cobra, os nativos, não, esse cara realmente, esse cara nasceu para sofrer, né? Nada dá certo na vida dele, né? O cara passou por um naufrágio, agora é picado por uma cobra, né? Então, Paulo sofreu demais, né? Sofreu demais, né? Tem uma passagem na Bíblia, né, que eu já citei em muitas pregações minhas, onde ele fala, né, que ele foi açoitado, sofreu diversos naufrágios, enfim, perseguido, preso. Paulo foi um Jó do Novo Testamento. É um Jó do Novo Testamento. Ninguém, né, as histórias bíblicas não se repetem, né? Você nunca vai encontrar um outro Jó, não existe nenhum relato, né? Nem na época de Jó e nem nos dias atuais. O sofrimento de Jó também, né? Agora Paulo pode dizer que foi um Jó do Novo Testamento, né? Porque sofreu demais, né? Sabia passar como ele foi. E porque ele passou por tudo isso, né? Ele passou toda essa tormenta, ele experimentou a tribulação. É por isso que ele vai escrever lá aos Romanos, né? Que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, né? Ou experiência, né? Que vai produzir a esperança. E a esperança não traz confusão. Por isso que ele pode falar que não pode. Ele escreveu isso por quê? Porque ele passou na pele. Né? Ele viveu tudo isso, né? Ele falava com propriedade. Né? Oi? Eu falava essa semana, daí, como eu falei com a Léa, né? Foi com a cuidadora da mãe, né? Eu contando para ela que as pessoas pensam que servir a Cristo, a pessoa, né? Pelo fato da Bíblia dizer que o justo não vai mendigar o pão, realmente a gente não vai mendigar ao ponto de ter que pedir o pão na rua, né? Mas passar necessidade, fome, ele passou. Privações, ele passou. Então ele disse, eu sei ter em abundância, mas eu também sei passar fome. Por quê? Porque com certeza, imagina aquela época, de cidade em cidade, não era avião, né, gente? Ou era navio, ou era a pé. Então de cidade em cidade pregando, abrindo igreja,
que onde ele ia, ele pregava o evangelho e formava uma igreja na casa. Ele ia, né? E aí ficava uma casa lá e botava um líder, levantava um líder lá. Às vezes ficava mais tempo numa cidade, às vezes não, né? Às vezes ele era perseguido, já tinha que sair correndo daquela cidade para outra para não matarem ele, né? Então imagina, né? Até o ponto de chegar até nós, inclusive, e os ensinamentos que ele deixou, né? Então, ele sabia mesmo, passar fome, ter abundância. Eu disse para a cuidadora, não é bem assim. A gente acha que não, que a gente não pode passar privação nenhuma. Não, agora eu estou seguindo a Jesus, tudo tem que dar certo na minha vida. Não é assim. Mas a gente pensa assim quando começa. Né? Começa a virar tudo de cabeça pra baixo, tu pensa, mas como? Uhum, Eu acho que com todo mundo é assim, não é possível. Isso. É loucura, né? Aí tu pensa que não, agora eu tô protegendo, muito pelo contrário, aí que ele vai te ter. Deus bagunça pra acertar. Aí E bagunça. ele peço mansidão, mas aí ele vai me testando aí. Mas eu acho que é todo mundo, tudo, né? acho que Que é começa todo, a seguir A gente pensa Jesus. que vai trazer só, mas ele vai te Todo testar, mundo vai fica te pensando. botar tem- prova, né? E o pior de tudo é que assim, ó, nós estamos aqui pregando a verdade. Mas tem igreja que prega isso. Tem igreja aberta com multidão de pessoas que pregam o quê? Que Jesus faz tudo para a pessoa. Mas não é. Que tem que todo mundo aqui ser curado. Que tem que todo mundo aqui ser próspero. Não, gente, Jesus Aí cura vem a mesmo. decepção, Ele, né? ele prospera, mas não é assim como as Por pessoas isso que eu falam. digo que por isso eu fico- Vem o cá pastor e traga a bate sua numa oferta tecla, né? milionária, que daí as coisas vão acontecer para você. Por isso que o pastor Cristo sempre Não é pega assim. numa tecla e eu sempre falo para quem, assim, ó, para quem eu falo, que diz, porque pastores não prestam, pastores param. Aí eu começo, o meu pastor fala sobre arrependimento, fala sobre libertação, primeiramente, porque não é seguir a Cristo, não é, né? Tá tudo bonzinho, não. Se tu te arrepender, né, tu vai ser curado, tu vai ser liberto, mas primeiro te arrepende. Aí pronto. Mas teve uma pessoa naquele dia que estava almoçando lá cara. que eu fui falar, né, que eu não sei falar muita coisa ainda, mas quando eu tenho vontade de falar, eu falo. E ela diz assim, começou a falar que em outras palavras, que se eu virasse crente, eles iam manipular a minha cabeça, né? Lavagem cerebral. Lavagem Mas quem conhece, né? Te conhece? Oi? Te conhece? A pessoa que me conhece? Ah, aquela que estava lá. sim. Aquela que estava lá. Aí, quando eu falei que pastora assim, meu Deus, ela só para se enfiar embaixo daquela mesa, ela se enfiava, porque daí eu defendi que não é isso. Sim, Entra, começa a buscar e tu vai ver que não é isso, que ele não te manipula a tua mente. sim. Aí ela, sabe, ela tentou, assim, eu fui falar, né, que eu estava feliz assim com algumas coisas que estavam acontecendo. Mas ela tentou, né, quando eu dei um tapa de luva nela, tipo, né, tive que mostrar pra ela que não é assim, né. E aí, quando eu falei que daí eu comecei a aprender com a Leia, com vocês, e, né, que estiveram lá e que me ajudaram muito no pior momento que a gente estava para iniciar com tudo isso, que agora está bem melhor, daí ela, acho que ela, sabe? Mas fala assim, Porque- conhecimento, fala. As Eu pessoas. tentei mostrar pra ela que não é isso, que as Isso. pessoas pensam que é isso, mas não é isso. Não, mas as pessoas repetem aquilo que elas ouviram de Isso. alguém, né? É. O humanismo, o próprio Satanás, ele põe umas Então, coisas, mas aí ela né, ouviu na coisas mente. assim de mim que eu nem esperava que eu ia falar naquele momento, sabe? E daí depois ela falou que ela te conhecia, e né, aí acho que ela falou assim, mas ela ouviu coisa que ela precisava, sabe? Tem, Pra entender, né? Que não é isso, né? tem duas coisas, né? Primeiro que nós não vamos conseguir agradar todo mundo, né? E outra que muitas vezes nós, pastores, nós somos como pais espirituais, né? E um pai muitas vezes ele tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que apontar, Mas tem que assim, tirar o carrapato e às vezes dói e algumas pessoas não aguentam a dor da... Sabe o que ela me disse, pastor? Eu queria ter a fé que tu tem. Olha só. Eu comecei a falar de Deus, né? Eu queria ter fé. Então, sabe como é que tu vai ter? Eu disse, começa a buscar. Te entrega, busca, pergunta, conversa. Amém. Te ajoelha, jejua. Eu falei tudo isso. Como é que eu faço pra jejuar? Comecei, sabe? Eu tive que falar do jeito que eu aprendi, né? Que enquanto eu estou jejuando, eu oro, eu entro em comunhão, né? Para de falar nome, para disso, para daquilo. Aí eu queria ter a tua fé. Começa assim. Começa a buscar, sabe? Daí, eu acho que deu tipo um... Dela. Daí, acho que ela Amém. pensou, meu Deus, eu nunca escutei assim, né? Mas eu acho que talvez eu tinha que falar naquele momento. Eu precisava falar aquilo, porque eu vi que ela não... Acho que a fé tu comprava, não...
Entendeu? Ela falou isso. Meu irmão também Ficou escutando eu disse falar? que era Glória a lavagem cerebral. Deus. E Dê sabedoria pra e gente. quem realmente entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, e o Espírito Santo nos convence, né? Do que está certo, do que está errado, do pecado. Então, ele testifica. Se eu daqui a pouco começar a ensinar alguma mentira aqui, alguma coisa que for falso, o Espírito Santo está dentro de ti, ele vai detectar, entendeu? E uma coisa que a gente ensina, né? A Bíblia fala sobre os crentes de Bereia, que eram cristãos que eles conferiam tudo que era ensinado. Então, a gente sempre incentivou, tenha a sua Bíblia, confere o que eu estou falando. Se eu ensinar alguma coisa que está errado na Bíblia, que está fora, pode me chamar a atenção, né? Procure o pastor no final do culto, pastor, olha, eu não concordo com isso aí não, eu estou lendo diferente aqui, ó. Agora, né? como ela falou, existem muitas igrejas, como eu estava mesmo falando que existem igrejas que fazem essa lavagem cerebral. Sim, porque eu tenho no uma sentido cliente de que as pessoas que elas falou assim, são extorquidas, na, literalmente. na outra igreja que é uma outra... Daí não é, mas aí não são cristãos de verdade, né? Não é o evangelho. Mas, amados, vamos lá aqui. Bem, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Deixa eu ler a minha colinha para vocês, que a gente ganha tempo aqui, ó. Aproximadamente 10 anos antes do que Paulo acabava de relatar, né? Ele havia passado... Aproximadamente 10 anos haviam passado desde que os filipenses haviam feito a primeira oferta a Paulo, a fim de ajudar a suprir as suas necessidades, quando ele havia estado em Tessalônica pela primeira vez. Se você for ler lá no versículo 15 e 16, ele vai citar que ele esteve em Tessalônica, né? Isso, pela história, era aproximadamente 10 anos atrás. Ou seja, 10 anos antes, Paulo ele tinha ganhado uma oferta dessa igreja de Filipos. Por isso que ele começa dizendo, né? Ele começa lá no... Muito me regozijo, né? Ou muito me alegro no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado em meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para fazê-lo. Ele está falando aqui, ó. Eu estou muito feliz porque vocês me deram uma nova oferta. Há 10 anos atrás vocês tinham me dado uma oferta e agora estão me dando de novo. E eu estou feliz, né? Porque Paulo, ele fazia talites, né? Na Bíblia fala que é tendas, mas estudando no original em grego, a tradução correta é talite. Talite era um tipo de uma tenda, só que era um pano que os judeus colocam em cima da cabeça para orar, até os dias de hoje. Então Paulo, Áquila, Priscila fabricavam esses talites para vender. Ele fazia isso para não ser pesado para a igreja, né? Para não depender muito de oferta. Então ele vivia da venda desses talites. Mas a igreja de Filipos foi uma das poucas que também ofertou na vida de Paulo. Então ele começa aqui, essa parte aqui que a gente leu, ele está agradecendo, porque a oferta tinha deixado ele contente, né? Ele ficou feliz, imagina. Um missionário que vive fazendo a obra de Deus, toda vez que ganha uma oferta fica contente. Eu, quando ganho, fico também. Não fico pedindo, né? Quem me conhece sabe que eu não faço isso, mas quando acontece a gente ganhar, a gente fica contente também, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador digno é o obreiro do seu salário, né? Então Paulo aqui ele está agradecendo por ter recebido essa oferta. Ele estava consciente do desejo deles de continuar ajudando a Paulo, mas percebeu na providência de Deus que eles não tinham tido uma oportunidade ainda para fazer isso, né? E aí ele vai dizer, olha, não que eu dependa disso para ser contente. Não que eu dependa de estar ganhando oferta para ser feliz, né? Por quê? Por que eu não dependo de oferta? Por que eu não dependo de oferta para ser contente? Porque eu aprendi tanto a padecer necessidade como ter fartura. Ele já era uma pessoa experimentada, tanto passar necessidade como ter em abundância. Paulo era um cara que ele viveu os dois lados. Ele viveu momentos de escassez, momentos de pobreza, momentos de realmente estar preso muitas vezes, né? Sabe lá o que se dá para ele comer dentro da prisão? Se é que dava alguma coisa para ele comer dentro da prisão, não sei. Não estudei sobre isso ainda, né? Mas ele passou por isso, diversas vezes foi preso, né? Mas também viveu momentos de abundância. Com certeza Paulo ficou hospedado em casa de ricos, de reis, onde ele comeu do bom e do melhor, né?
Quando a Bíblia vai dizer que Paulo havia aprendido a viver contente, essa palavra contente aqui no grego tem alguns significados. Ser autossuficiente ou estar satisfeito. Então, quando Paulo diz eu aprendi a estar contente, ele aprendeu a estar satisfeito. Ele estava satisfeito, né? Tanto na escassez como na abundância. É a mesma palavra que a gente encontra em 2 Coríntios 9:8, que diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Essa palavra indica a independência de qualquer necessidade de ajuda. Ou seja, Paulo havia aprendido a viver independente de receber qualquer tipo de ajuda. Ele não dependia de ajuda de ninguém. Ele não dependia de oferta de ninguém. Ele fazia a obra dele, ele cumpria o ministério dele, recebendo oferta ou não recebendo, recebendo ajuda ou não, ele estava cumprindo o ministério dele. Ele fazia os talite dele, e se recebesse oferta, amém, se não recebesse, amém também, e eu estou focado na minha missão, cumprindo o meu propósito, né? Então essa palavra suficiência, né, ou estar contente, satisfeito, indicava que ele vivia satisfeito, independente de qualquer necessidade. Em toda e qualquer situação, ou seja, em toda e qualquer circunstância, Paulo havia experimentado fartura, que no grego é uma palavra usada para alimentação de engorda dos animais, né? Então, fartura, imagina, né? No grego, é você engordar o animal, né? Vai cevar ele, é assim que fala, para depois matar, né? Então, é fartura mesmo, né? É fartura. Tá sobrando, né? Sobrando, sobejando. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Paulo sabia como estar contente, tanto quanto tinha muito para comer, quando ele era privado do suficiente para comer. E aí ele vai dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele chegou no estágio de maturidade de aprender a estar contente em qualquer circunstância, independente de ter ou não ter, que ele pôde então dizer, agora eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa palavra, tudo posso, vem de um verbo que na língua grega, né, para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, ok? Então, Novo Testamento grego, Antigo Testamento hebraico e aramaico. Aramaico? Algumas partes de Daniel foram escritas em aramaico e, se eu não me engano, Esther, né? O restante todo grego, todo hebraico, né? Tá bom? Então, no grego, tudo posso é um verbo que significa, na língua portuguesa, ser forte ou ter força, né? Então, quando Paulo ele vai dizer eu tudo posso, ele vai dizer eu aprendi a ser forte. Eu encontrei força, é isso que ele está dizendo. Eu encontrei força em Deus, porque ele vai dizer, naquele que me fortalece. Essa força não vinha dele, essa força vinha de Deus. Então Paulo está dizendo, eu encontrei uma força que não vem de mim, ela vem de Deus, e com essa força que vem de Deus, eu consigo suportar a escassez, a necessidade, mas eu também consigo viver bem. Eu também consigo viver momento de fartura. Eu também consigo viver momento de sobejo. Amém? Que nem a gente viveu lá naquele dia, lá na comemoração do aniversário da Pati, né? Meu Deus, né? Podia repetir? Podia, né? E a gente repetiu, né? E a gente repetiu, porque podia. Todo mundo repetiu. Quem que não repetiu? Até a sobremesa teve gente repetindo. Aleluia. Glória a Deus. Podia, né? Aleluia. Quem não fez aquela cirurgia bariátrica ainda, né? Agora tinha um espaçozinho além, né? Misericórdia. Então Paulo,
ele havia encontrado forças em Deus para suportar e superar todas as coisas, incluindo a dificuldade e a prosperidade no mundo material. Essa fé não existia desde o seu... Olha só, eu vou encerrar com isso, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. Essa fé, essa força que Paulo encontrou, ele não tinha desde o nascimento dele. Ele não tinha desde a infância. Isso não é uma coisa assim que Paulo já nasceu com essa força. Paulo nasceu com essa fé. Não. Essa fé, essa força, foi dolorosamente construída através da sua caminhada com o Senhor. Então isso foi construído. É uma construção. A nossa fé, por que tem pessoas que têm mais fé do que outras? Só porque se alimenta mais da palavra? Não. Isso é uma experiência que é acumulada ao longo de anos. Quanto mais o tempo vai passando, as minhas experiências, quanto mais eu oro por enfermos, eu vejo os enfermos sendo curados. Quanto mais experiências de fé eu vou agregando ao longo dos anos, mais fé eu vou tendo. É uma construção. Então a força que está aliada à fé, né? Isso tudo está ligado a uma construção. Ninguém nasce cheio de fé, ninguém nasce cheio de coragem, ninguém nasce cheio de força. Isso é uma construção. Então depois de passar por muitas e muitas experiências, e muitas delas dolorosas, né? Essa fé, essa força foi construído no caráter de Paulo. Assim como Jesus, ele era chamado de rocha, né? Ele é a pedra angular. Jesus era uma rocha firme, né? Ele é a principal pedra de fundamento da igreja, né? Ele é o fundamento da igreja. Paulo também se transformou numa rocha, né? Por quê? Porque foi construído. É um caráter firme. Né? Alguém que é forte, né? Que é maduro, que consegue suportar. Isso foi construído. Por isso ele pode dizer, foi construído com base no alicerce maior que é Cristo. Né? Naquele que me fortalece. Né? Essa força não vinha dele. Essa força vinha de Deus que fortalecia ele. Né? E essa palavra grega para fortalecer quer dizer colocar força em. Colocar força em. Então, Paulo podia tudo porque ele colocava a força em Deus. Né? E essa força vinha do próprio Deus. Porque os cristãos estão em Cristo, né? Em Gálatas 2:20 ele vai dizer, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Então Cristo vive em nós. Cristo vivia em Paulo. E quando Cristo vive em nós, nós recebemos uma força que não vem de nós mesmos. E essa força que nos sustenta, né? Independente de ter ou não provisão financeira. Né? Quando a palavra de Deus vai dizer lá em Naum, né? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Naum 1:7, que está escrito lá? Vamos ver o que é bom de Bíblia. O que está escrito em Naum? O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Né? Naum capítulo 1, versículo 7, pode ler lá. Então, eu já vi isso várias vezes na prática. Vou dar um exemplo, dias de luto, dias de velório, de entes queridos, né? Deus te dá uma força sobrenatural. Como que eu consegui, por exemplo, fazer o velório do meu melhor amigo, né? De onde é que vem a força? A força vem de Deus, né? Então Deus, no dia da angústia, naqueles dias mais difíceis, Ele te dá uma força sobrenatural. Essa força não vem de você, vem de Deus. E essa mesma força Paulo recebeu ao longo do seu ministério. E por isso ele pôde dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Aleluia! E o segredo aqui, né? O segredo aqui é a palavra aprendi. Né? Eu aprendi. Tanto a padecer necessidade. Ele aprendeu, ou seja, isso foi construído nele. Então, se alguém aqui hoje, né,
De repente você se sinta assim meio que incapaz. De repente você se sinta assim, meu Deus, eu acho que eu não estou tão preparado ainda para lidar com a escassez. Ou será que eu não vou me perder se Deus me abençoar muito financeiramente? Será que eu não vou ficar uma pessoa altiva, soberba, orgulhosa? Então, fique tranquilo. A boa obra que Deus começou na vida de cada um de nós, Ele é fiel para completar. Amém? Então fique tranquilo que Ele começou e Ele vai terminar. Aleluia, vamos ficar de pé? Glória a Jesus. E lá no final ele fala assim, ó, meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Amém. Isso porque, como a igreja de Filipenses havia semeado na vida de Paulo, e agora estava semeando de novo, então ele está dizendo, meu Deus vai suprir as vossas necessidades. Né? Esse é outro versículo que as pessoas pegam isolado e dizem, o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, vai suprir as minhas necessidades. Mas Mas você está semeando alguma coisa? Está plantando alguma coisa? Então, como é que eu vou colher algo que eu, sem plantar? Ninguém colhe sem plantar. Porque eles tinham plantado na vida de Paulo, então agora, meu Deus, vai, segundo a sua gloriosa riqueza, vai suprir. Porque vai ter uma colheita do que vocês plantaram. Entendeu? Amém? São curiosidades bíblicas que, se você não lê o texto e o contexto, acaba falando ou pregando bobagem, né? Amém, queridos? Eu vou pedir para a Vanessa, que é a moça que mais fala aqui, né? Que é a nossa anfitriã, eu vou pedir para ela orar agora. Amém. Ela vai orar agradecendo a Deus aí por essa palavra. Amém. Das mãos? Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa célula. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor compartilhou ao nosso coração. Amém, Senhor Em nome de Jesus. Jesus, Senhor, eu oro por cada um que está aqui e que o Senhor Amém, venha Senhor. derramar da sua unção, da sua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Nos dê sabedoria, nos capacita, Senhor. Nos dê fé, Senhor, diante de todas as dificuldades que o Senhor que aparecem na nossa frente. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, nós pedimos mais uma vez, Pai, pela gestação da Vanessa e também pela gestação da Sabrina, Pai, que o Senhor possa tomar a vida delas, que o Senhor possa cuidar de cada detalhe, Pai, dessa gestação, que essas crianças venham se desenvolver, ó Pai, com saúde total, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada detalhe, Pai, para que essas crianças possam nascer no tempo determinado, com saúde, Pai, perfeitas, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Amém.